Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por sua graça, por podermos estar aqui novamente nesta manhã, na casa do Senhor, para sermos novamente abençoados por sua santa palavra e por tudo que Ele preparou para nós. Mais uma vez, saudamos a todos de coração, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos que estão aqui, todos que estão conectados. Desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Sim, desejamos, assim como o coro cantou, desejamos o tempo do avivamento, assim como aconteceu no princípio na igreja original, que o Espírito de Deus de fato possa nos vivificar novamente e nos trazer ao estado correto. Nós cremos que o Senhor está presente, pois Ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, lá onde forem se tornarem um, então o Senhor estará presente no meio deles. Estamos aqui reunidos e cremos que o Senhor nos abençoará ricamente. Queremos cantar também alguns corinhos. Então o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra de introdução. O irmão Schmidt orará conosco. Vamos começar com o corinho número 1. Eles vêm do leste e do oeste. Número 2. Eu o amo, eu o amo. Número 3. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Número 4. Ontem, hoje e para sempre.
Eu sei, o Senhor... E ainda número 13. Ó é Jesus, ó é Jesus. Amém. Obrigado. Enquanto cantávamos esse coro, eu tive que pensar na mulher que veio ao Senhor e tocou as bordas das suas vestes e ela foi curada. Também nesta manhã somos gratos por podermos estar aqui. E nós cremos que o Senhor nos dá aquilo nessa manhã, a cada um, o que Ele preparou para nós. Somos gratos pela noite de ontem, pela bênção, pela ajuda e por Sua preciosa palavra que ouvimos. E nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia, mas sim ela cumpre em ti e em mim aquilo para o qual nós a ouvimos. Vocês são gratos por essa oportunidade também nessa manhã de estarem aqui. Antes do irmão Schmidt orar conosco, eu quero ler uma palavra da Escritura de 1 Pedro, capítulo 4. Eu peço que nós nos levantemos para isso. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade ou amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Grande Deus,
Também nessa manhã, chegamos diante da Tua face, ó Senhor, e te falamos obrigado, porque Tu és grande em todo o Teu fazer, a Tua glória ultrapassa tudo o que está sobre a terra. A Tua graça, ó Senhor, ela alcança até os céus. A Tua graça também nos alcançou, a cada um, aqui e em todos os lugares onde o Teu povo está reunido ou está ouvindo e está vendo conosco, Senhor. Nós te agradecemos pela bênção que Tu já nos deste, no qual, ó Senhor, cantamos os preciosos coros, ouvimos os cânticos que o coral cantou. Senhor, é evangelho, ó Senhor, através do Teu bom Espírito Santo. Nós te agradecemos também por esta manhã mais uma vez e pedimos, dá-nos graça a cada um, ó Senhor, diante da Tua face, não somente ser ouvintes da palavra, mas realmente atuadores da palavra, para que você seja glorificado, para que Tu seja glorificado. Falamos como o salmista disse, não a nós, mas a Ti cabe toda a honra e a gratidão e louvor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, todos que estão vindo, ó Senhor. Tem misericórdia de nós aqui, prepara-nos nossos corações, toma tudo sob o Teu controle, sob o direcionamento do Teu Espírito, tudo o que está atrapalhando, retire, Senhor, e nos dá a todos graça para olharmos e concentrarmos somente em Ti e em Tua palavra. Senhor Jesus, tem misericórdia. Unja também os lábios através dos quais falará. Nós queremos ouvir e queremos agir de acordo, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de todos nós. A Ti seja gratidão e adoração ao nosso Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar ainda. Glória a Ti, glória a Ti. Então, peço que o irmão Cosme Braz venha para frente para orar conosco. E o irmão Jean-Claude vem com seu grupo em seguida. Nosso Pai Celestial, nós somos imensamente agradecidos por sermos um povo privilegiado, dass wir ein bevorzugtes Volk que sein achou dürfen, graça diante dos Teus olhos. wie wir Gnade vor deine Augen Nesses gefunden tempos do haben, fim, in dieser Endzeit. nós somos o povo que reconheceu o som da trombeta. Wir haben den Ton der E nós Posaune respondemos, erkannt. Senhor, ao Teu apelo. Wir haben deinen Seja Ruf louvado teu nome gehört. para Dein sempre. Name sei für immer gelobt. Estamos reunidos à volta da Tua Wir palavra sind santa deinem para Wort, dein escutarmos heiliges o Wort conselho versammelt. divino Wir hören deinen para a himmlischen preparação, Ratschluss, Senhor, uns zubereiten com zu vista ao lassen Teu glorioso auf retorno. deinen wunderbare Dá-nos Wiederkunft. entendimento espiritual Gib uns adequado geistliches para Verständnis, compreendermos da maneira correta dass wir richtig as palavras verstehen da vida eterna. das Wort des Lebens. Unge o vaso que vais utilizar, Salbe das de uma Gefäß, forma das du particular, gebrauchen Senhor, willst in que besonderer você lhe Weise, possa abençoar, dass du para
segnen abençoar möchtest, cada de nós. jeder einzelne von E uns, quando sairmos daqui, dass Senhor, wenn wir von hier gehen, podemos dizer, como disseram os discípulos de könnten wir Emaús, sagen, wie die Jünger nossos zu Emmaus, corações tremiam dentro de brannten nós nicht unsere Herzen quando in Ele nos uns, falava. als zu uns redete. Concede-nos, Senhor, a Tua Herr, graça e gewähre misericórdia. uns deine E Grâce abençoa und cada deine de Gnade nós und dein Erbarmen. de Segne maneira uns particular, alle, in besonderer no Weise, nome maravilhoso in den wunderbaren do nosso Namen Senhor Jesus unseres Cristo. Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Amém, amém, amém. Vocês podem sentar-se. Eu me pergunto o que todos que não falam alemão, ou francês, ou inglês, o que eles têm, mas eu tenho disso, mas eu creio que todos sentem e sabem do que é cantado, e a palavra Maranata compreendemos todos. Nós somos simplesmente gratos. Eu pessoalmente desejaria
que todas as línguas fossem compreendidas como foi em Pentecostes. Então não precisou de tradutor, não precisou de tradutor. Aquilo que Pedro disse foi em 17 línguas diferentes, foi compreendido através da revelação do Espírito Santo. Não precisou-se de tradutor. O Espírito Santo, ele assumiu a tradução. Vamos ver o que será. Vamos ver o que será. Se o fim tem que ser igual ao começo, vamos ver o que ainda será. Vamos ver o que será. Amém. Amém. É simplesmente todo-poderoso. Eu estou dominado da graça de Deus. Deixe-me brevemente dar saudações da Rússia, Moldávia, Bulgária, Ucrânia, de Kinshasa, Joanesburgo, de Porto Elizabeth, então do irmão John e do irmão Daniel, e especialmente saudações especiais de Wendel Ellis, de Edmonton, com toda a sua casa, do irmão Mutica, saudações de Abidjan, saudações do irmão Bautista, sim, um nome bonito, saudações de Richard, saudações mais uma vez de Porto Elizabeth, todos sabem onde isto está. Saudações de Jumba, do irmão Jumba, saudações do irmão Kugotsi, saudações do irmão Augustin, saudações do irmão Luboia, saudações do irmão Lomba, saudações do irmão Yang, saudações do irmão Galutipa, saudações mais uma vez de Durban, da África do Sul, saudações também do irmão John, saudações de Abidjan, Costa do Marfim, mais uma vez saudações da Costa do Marfim, saudações do irmão Nyage de Nairobi. Que todos nossos irmãos saibam, se mesmo que mencionemos muito brevemente as saudações, que estamos ligados intimamente com eles e gratos por todos os irmãos. Vocês ouviram há pouco o nosso irmão Cosma Braz, de Cabinda. Vocês ouviram? Quem pode ver nele que a sua igreja, que a igreja do Senhor, na qual ele serve, tem acima de 1.500 almas. Deus simplesmente abençoou de forma especial e mais uma vez abençoou. Nós desejamos ao nosso amado irmão que está muito próximo, mora muito próximo à fronteira com o Congo e fala as duas línguas muito bem, a língua portuguesa, assim como o francês. Também isto é um presente de Deus, que nós, nesse lugar, temos as diversas línguas. Vamos pensar nos nossos 12 tradutores nas cabinas, em todas as diferentes línguas. Então as pessoas podem ouvir e podem ver o que Deus está fazendo pela graça nesse tempo. Ontem nós falamos sobre os acontecimentos atuais, brevemente, especialmente Jerusalém, Israel
e o que está acontecendo lá, nós mencionamos, e eu posso dizer que eu também me conheço um pouquinho sobre isso. A minha primeira visita a Jerusalém foi em 1964, então já um bom tempo, um longo tempo, quando Jerusalém ainda estava partido, e eu precisava 2 passaportes, porque a inimizade estava tão grande, não se podia com o mesmo passaporte ir no outro país, precisava se ter 2 passaportes, mas graças seja a Deus, após isso, eu sempre tenho 2 passaportes. E eu queria dizer, nós vivenciamos tudo em todos esses anos. Também o tempo quando podíamos estar em Gaza, em Ashkelon, em todas as cidades. Nós acompanhamos todo o desenvolvimento e agora nós ouvimos que não demorará mais anos. Muito oficialmente, isso foi explicado. Entre 6 e 9 meses deve estar tudo preparado para que paz e segurança seja garantida. Deus somente, Ele sabe quanto tempo demorará, mas nossa tarefa principal, de fato, está que estejamos prontos, que quando a trombeta soar e a voz do arcanjo ecoar e o Senhor retornar e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e então os vivos em Cristo, não os vivos em geral, mas sim aqueles em Jesus Cristo que vivem nele, os que caminham com Deus, estão em concordância com a palavra de Deus, que são trazidos em concordância com a palavra de Deus, ou foram trazidos em concordância com a palavra de Deus. Por favor, compreendam todos, nós não estamos aqui em oposição a todos os outras doutrinas que existem no mercado religioso, mas simplesmente estamos aqui para dar razão a Deus, para colocar a sua palavra à luz do candeeiro, para que todos os ensinamentos bíblicos sejam pregados. Disso faz parte o tema da divindade, o tema do batismo, o tema da Santa Ceia, de volta ao original, de volta ao fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. E vamos falar claramente, todo o mundo cristão religioso se reúne sobre o guarda-chuva, sobre a cobertura da Trindade. Isso é conhecido. E a igreja no Império Romano, no século IV, começou com a Trindade, e agora vem a coroação que todas as igrejas filhas, que são trinitárias, ou que se permaneceram trinitárias, voltam ao colo da mãe. E nesse tempo, onde todas as igrejas filhas voltam para o colo da mãe, vem a última mensagem: vós, povo meu, saí, separai-vos, para que não tenhais parte nos seus pecados. E especialmente todos que leem a carta de João, 1 João 4 especialmente. Como reconhecemos quem é o anticristo? Quem não crê que Jesus é Cristo, não um filho que
o Pai gerou na eternidade. Esse é o ensinamento da Trindade. O ensinamento bíblico é que o Filho, em todo o Velho Testamento, foi anunciado. Hoje, tu és meu filho, hoje te gerei. E quando o cumprimento do tempo chegou, 1 Samuel também se cumpriu, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei pai e ele deve me ser filho. Então vemos o cumprimento. A palavra da promessa foi trazida a Maria e o Espírito Santo veio sobre ela e o Filho de Deus foi nascido. Em todo o Velho Testamento, ele foi o Senhor, o Eu Sou, mas não carne, não havia se tornado ser humano, não havia vindo a nós para nos redimir. Então, ele veio, o Senhor da glória, o mesmo que caminhava no jardim do Éden, que criou Adão à sua imagem, que sentou-se com Abraão e festejou a ceia com ele, não somente em Gênesis 14, quando Melquisedeque, como rei de Salém, mas também no capítulo 18, através de todo o Velho Testamento, ele é o Senhor, ele é Senhor, continua Senhor, mas se tornou ser humano pela humanidade, pela redenção, para nos dar redenção pela graça. Por isso, nós temos a denominação Deus, o Filho, nenhuma vez sequer na Bíblia. A denominação Deus, o Espírito Santo, nenhuma vez sequer na Bíblia, mas sempre do Deus único. Nós temos aqui, já mencionamos aqui frequentemente, 6.356 vezes está escrito a palavra Elohim, Jahve, no Velho Testamento. Deus, o Senhor, ele permanece o único de eternidade a eternidade, mas se revelou para cumprir o seu próprio plano de salvação, como Pai nos céus, como Filho na terra, na igreja, através do Espírito Santo. Assim se revelou. Nós então, sim, nós necessitamos de Deus, e eu peço a todos também que aceitarem. A separação tem que acontecer no coração e tem que acontecer na realidade. E por isso, todos que foram batizados nos 3 títulos, eles têm que ser batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma, irmãos e irmãs. O Senhor é a cabeça da sua igreja. Ele a redimiu e ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não a vencerá. Assim, de volta ao princípio, um Senhor, uma fé, um batismo. E por isso está escrito na carta de Judas: lutai pela fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. Somente para a vossa informação e segurança, em Romanos capítulo 3, Paulo, ele sublinhou de forma especial e ressaltou Romanos capítulo 3, versículo 30, Romanos 3, versículo 30. Se Deus é um só,
Não incerto, mas certo, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, e o mesmo está em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, aqui está mais uma vez ressaltado que, na verdade, somente há um único Deus. Gálatas 3, versículo 20. Gálatas 3, versículo 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Mas Deus é um. Independentemente como ele se revela, quando ele se revela, seja na coluna de fogo ou na nuvem, como anjo do pacto, como Deus o Senhor, independentemente como ele se revela, ele permanece o mesmo. Então, ora, o medianeiro não é de um só, ele nos representa a todos, mas Deus é um. E porque ressaltamos a palavra e dissemos ouçam, o tempo está aí de dar razão a Deus, nem entrar em nenhum compromisso e pensar, sim, talvez não existe para Deus. De uma fonte não pode vir o doce e amargo. Não se pode pegar figueiras dos espinheiros. Isso não é possível. Verdade é verdade para sempre, mentira permanece mentira para sempre. E por isso, João escreveu que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Então, somos simplesmente gratos que Deus pode utilizar um homem, irmãos, o homem mais simples, que caminhou sobre a terra no século XX, foi irmão Branham. A sua gramática era pior do que a minha. Um homem simples. Mas se Deus já diz, através de Paulo, aquilo, o que é nada diante do mundo, isso Deus elegeu. Quem foram os profetas? Quem foram eles? Pessoas reconhecidas? Não. Todos foram perseguidos. Mas não somente os profetas, também os enviados por Deus. Nem todo enviado tem que ser um profeta. Deus tem profetas. E Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos servos, os profetas. Mas todos que Ele envia cumprem aquilo o que Deus revelou aos seus servos, os profetas. Isso vale também para o nosso tempo. Então, nós vivemos no último período antes do retorno de Jesus Cristo. E é de fato necessário que todos permaneçamos sóbrios e sigamos nosso trabalho simplesmente bem normal, vivamos com ambos os pés sobre a terra, mas no coração, ligados com Deus, concordância interior para cada palavra de Deus, para assim, como está escrito em Apocalipse 19, e a sua noiva se preparou, e a ela lhe foi dada de se vestir
de linho brilhante. Também isto nós repetidamente ressaltamos. Somente quem pertence à igreja noiva ouvirá nesse tempo a voz do noivo. Somente com a noiva há a ligação com o noivo. E se Deus, o Senhor, já no Velho Testamento disse: eu quero noivar contigo em justiça e confiança eternamente. Deus, através de Jesus Cristo, entrou em noivado com a sua noiva. Nós somos sua propriedade. Isso, como foi repetido muitas vezes, assim como Eva foi retirada de Adão e depois foi direcionada a ele, assim Paulo escreve em Efésios, no capítulo 5, da igreja, carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Tão certo quanto o lado do nosso Senhor e Redentor na cruz, no Calvário, foi aberto, a redenção aconteceu e a noiva surgiu, carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Então, não vamos esperar que outros nos compreendam, não. Mas isto eu quero hoje aqui dizer claramente. Nós temos o direito de colocar o direito sobre todos que Deus nos deu, pois a vocês e vossos filhos, a vós e os vossos filhos, vale a promessa e a todos que o Senhor ainda chamar. Então todos que Ele ainda chamar, a eles vale a promessa. Mas isso também tem que ser dito. Somente quem se perdeu pode ser salvo. O Senhor veio para buscar e para salvar o que havias perdido. E se você perdeu algo, então antes você tem que ter possuído isso. Tem que antes ter pertencido a você, antes de você perder. E assim, nós somos propriedades de Deus, nós já fomos propriedades de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas, através da queda do pecado, nós fomos perdidos e fomos salvos e trazidos ao estado original do estado de herdeiros de filhos, estado de adoção de filhos. E se tornará revelado, como está escrito, como João escreveu, 1 João 3, de 1 a 3, seremos iguais a eles. O mais alto chamado que pôde existir, Deus nos deu pela graça. E que agora podemos crer, como a Escritura diz, isso é um presente de Deus. Um presente de Deus. Pois nosso Senhor fala ainda hoje: quem crê em mim, como a Escritura diz. Isto é o grande mistério, o respeito diante da palavra de Deus. Ontem, nós falamos da Arca da Aliança, da palavra que estava dentro, que foi colocada dentro da Arca da Aliança. Nós falamos do sangue que foi colocado na tampa dourada da Arca da Aliança, que foi aspergida lá. E assim, o perdão, a reconciliação e graça e salvação foi dada à igreja. E então, no Novo Testamento, em Hebreus 9, nosso Senhor foi com seu próprio sangue
como fiel sumo sacerdote, entrou no lugar santo celestial. E o sangue fala por nós. Nós podemos aceitar e receber o que Deus, pela graça, nos deu. Se vocês forem ao tema Arca da Aliança, então vocês podem ir a Davi, vocês podem ir a Samuel. O que Samuel fez? Ele deu a ordem aos sacerdotes: peguem a Arca da Aliança em vossos ombros e vão ao Jordão. A palavra da promessa estava lá. A palavra estava na arca. O Jordão teve que se partir da mesma forma como o Mar Vermelho. Não por causa de Josué, mas por causa da palavra de Deus que estava na Arca da Aliança. E o Senhor confirmou a sua palavra. Perdoem se eu ler isso, se eu falar isso mais uma vez depois de tanto tempo. Em Josué capítulo 3, está algo poderoso aqui. Josué capítulo 3, aqui está, aqui no versículo 5 e 6, Josué 3, versículos 5 e 6, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. O que me move, isso eu digo diante da face de Deus. Vocês sabem, um chamado e envio, ninguém pode se tomar para si ou dar para si, mas as mesmas palavras que aqui em Josué capítulo 1, versículo 11, que estão escritas aqui, foram as primeiras palavras que o Senhor literalmente repetiu, palavra por palavra, que eu ouvi com os meus ouvidos. No versículo 11, a parte, Josué 1, versículo 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, provede-vos de comida, provede-vos de comida. No dia 2 de abril de 1962, o Senhor repetiu as mesmas palavras, até aqui lá como no plural. Não disse, cuida você de alimento, de comida, mas no plural, provede-vos de comida. Vocês sabem, nenhuma pessoa pode tomar algo para si, mas se uma direta missão está aí, então está também uma responsabilidade ligada com isso, e por isso temos que levar a sério essa missão. Eu também tive que pensar sobre que no dia 1º de abril de 1962, o irmão Branham trouxe sobre seus lábios a indicação que ele havia recebido, que ele não deveria fazer a viagem a Zurique, mas voltar
e armazenar o alimento. Então veio o dia 2 de abril, onde o Senhor disse: eu te enviarei de cidade a cidade, mas provede-vos de comida, pois virá uma grande fome. Então você deve estar entre o povo e repartir o alimento. Nós vivamos de fato nesse tempo, onde muitas profecias bíblicas se cumprem. E se pensarmos em Mateus 24, então nosso irmão muitos irmãos em todos os povos e línguas, que têm parte na repartição do alimento, do puro alimento divino, tem parte nisso. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que sai da boca de Deus. E também, como o irmão Alfred Borg já ressaltou, a palavra não volta vazia, está escrito, não pode voltar vazia. Tem que ter cumprido aquilo para qual Deus a enviou. Também no nosso tempo, irmãos e irmãs, coloquem-se à disposição de Deus, que a sua palavra possa cumprir aquilo para o qual foi enviada. O chamado, a separação, a santificação, a preparação, tudo. Deus atua através da sua palavra, através do poder do seu sangue e através do Espírito Santo. Então nós temos, na palavra de introdução também ouvimos, e isso também me domina, escrito há 2000 anos atrás, poderia ter sido escrito ontem. O fim de todas as coisas está próximo. Quando essa palavra pôde ser lida com maior ressaltamento, se não hoje, se não nesse tempo, onde pensamos as palavras do nosso Senhor, quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai vossas cabeças, pois vocês sabem que vossa redenção se aproxima. Então no próximo versículo, versículo 8, mas tende amor fraternal uns contra os outros, uns para com os outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Também isso podemos levar aos nossos corações. Você tem que se esforçar para amar. Eu não creio. Sequer precisa se esforçar. A vida de Cristo em nós está cheia de todos os frutos do Espírito, que estão todos colocados no amor de Deus, até 1 Coríntios 13. E se soubesse todos os mistérios, e tivesse toda a fé, mas não tivesse amor, também isto é uma sentença que o irmão Branham ouviu no paraíso, quando ele foi deslocado do corpo e viu a multidão vestida de branco. De repente surgiram as palavras: somente o pleno amor entra aqui. Pleno amor, a perfeição no amor. O apóstolo João escreveu: não amai da forma de Caim, que abateu, matou o seu irmão. Pode-se falar de amor e praticar o ódio. É melhor se o amor de Deus
Se o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, então não precisamos mais nos esforçar. Vocês sabem todos, e às vezes nós temos que entrar nesses detalhes, o que acontece tudo dentro da mensagem, o que é dito, o que é ensinado, o que é crido. Eu queria trazer o livro onde o irmão, acima de 50 vezes, pega minha foto do irmão Branham e o profeta diz, irmão Frank diz, profeta diz, irmão Frank diz, mas falta uma parte lá. A Escritura diz. A Escritura diz. Isso falta. Branham diz, Frank diz. Branham diz, Frank diz. E se ele tivesse ido à Escritura, então ele poderia compreender que Branham queria dizer o que a Escritura diz e que irmão Frank disse o que a Escritura diz. O que o irmão Branham, uma vez ou mais vezes, disse também: não ouçam somente o que eu disse, ouçam o que eu pensei. E isso também escrevi na carta circular. Quem encontra uma expressão de difícil compreensão precisa ler adiante, precisa ouvir adiante. E então o que é de difícil compreensão, então é iluminado. E então se torna compreensível, pode ser entendido. Se tomar-se somente uma expressão, então fica difícil, fica problemático. Mas se caminharmos adiante, então vem luz, então vem clareza. Porque o irmão Frank não tem sequer um problema com nenhuma expressão. Por que não? Por que não? Porque nós recebemos a graça. Tudo o que Deus disse, de compreendermos corretamente, de ordenar isso na Bíblia e pregar e dizer o que Deus disse em sua palavra. E por favor, vamos tomar isso também aos nossos corações. Deus enviará as chuvas tardias, mas primeiro a semente divina tem que ser semeada. Eu vos dou hoje um exemplo. O irmão Rufer, um dos meus antigos amigos na Suíça, no último domingo, me deu 2 exemplos de trigo. Um, onde veio as chuvas primeiras e as chuvas últimas, e o outro, onde faltou as últimas chuvas. Irmão Müller, você também se conhece melhor ainda nisso? Eu também venho da terra da agricultura. Para nós, do lado da Ucrânia, havia os celeiros de cereais. Aqui, o pleno trigo, aqui na haste, que as chuvas tardias que caem antes da colheita é tão importante quanto as primeiras chuvas para frutificar a terra quando é semeado. Assim, aqui faltam as sementes de trigo. Aqui faltam as sementes. Sem que as sementes sejam reveladas. Aqui, o pleno trigo. Eu quero falar francamente, o campo de trigo que eu vi tinha maior ainda, tinha essa parte de trigo maior ainda, mas também inclinado aqui, mas já um pouco já bronzeado pelo sol, não somente maduro, mas já sobremaduro. E então, quando a voz do Senhor ecoou, meu servo, entre na ceifeira e traga a colheita.
Eu não sou muito assim prático e eu quase não sei andar de carro, mas andei muitos milhões de quilômetros sem acidente, mas eu não tenho muita prática na técnica. Mas eu digo a vocês, com a ajuda do Senhor, nessa ceifeira que estava novinha, eu subi nela e de forma estranha, o campo era quadrado, não era redondo, era como aqui, isso aqui. Então a ceifeira estava aqui. Então eu fui fazendo as fileiras, eu já contei isso aqui algumas vezes. Então, e eu disse, então, Senhor, já havia fechado o tempo. Senhor, é tarde demais, os juízes estão para cair na terra. Então se abriu a nuvem e o sol raiou com todo o poder para baixo. Então a colheita foi trazida. Irmãos e irmãs, a colheita é rica, está madura. E deixe-me dizer isso, nessa face, diretamente me chamou a atenção. Eu digo mais uma vez, eu venho do campo, eu sei como que é arado, eu sei como é colhido, eu sei o que significa a colheita, mas eu vi que somente o trigo, sequer uma espinheira, sequer uma erva daninha estava no trigo. Isto, no Espírito, quando eu vi isso simplesmente tornou claro para mim. Somente trigo. Isto é agora o tempo, quando o Senhor, o trigo, a verdadeira palavra que foi semeada, e vocês todos conhecem João 12, nosso Senhor, Ele foi a semente de trigo que caiu na terra, e não se tornou sozinho, mas não ficou só, mas que surgiu uma colheita. E nós estamos muito próximos da colheita. E que Deus de fato possa dar graça. Isso o irmão Branham disse 36 vezes, que no fim, antes do retorno de Jesus Cristo, as chuvas tardias, as chuvas primeiras e tardias chegariam ao mesmo tempo, cairiam ao mesmo tempo. O que é semeado e colhido, Isso acontece ambas coisas, é semeado. Nós semeamos a palavra e ao mesmo tempo é colhido. E finalizando, Deus de fato fará tão grandes coisas como jamais sobre a terra aconteceram. E as horas da preparação que o Senhor, pela graça, nos dá, nós queremos levar a sério. Nós não lemos somente Tiago 5, onde está escrito que o homem da terra espera até que venham as primeiras e as últimas chuvas. Nós tornamos parte da palavra e nós esperamos de fato. E quando o irmão Branham, que o homem de Deus que foi enviado para semear a verdadeira palavra original, e Deus confirmou acima de 1.500 vezes a coluna de nuvem de fogo sobre acima de 1.200 pregações se inclinou e revelou a presença de Deus. 120 vezes o irmão Branham, ele pôde testificar que na luz sobrenatural, o anjo do pacto havia descido. Irmãos e irmãs, creiam em mim, eu sou desde 1955, quando muitos de vocês sequer haviam sido nascidos, muito menos ainda nascidos de novo. Eu já estou confiado, me foi confiado a partir de Deus do que se trata no nosso tempo. Eu não cheguei de algum tempo, caí com paraquedas aí e disse, agora estou aqui. Não, eu acompanhei
toda a cobertura, a edificação, a semeadura, tudo pela graça, pude vivenciar pela graça. E assim, Deus nos deu de fato a graça de ordenar tudo corretamente, biblicamente. Também aquilo que o irmão Branham diz, o anjo do pacto vem no tempo quando o sétimo anjo da igreja, estiver sobre a terra. E os irmãos não sabem o que ele tinha nos seus pensamentos, do que se de fato tratava. Mas porque eu estou a par de toda a edificação, toda a formação disso, e a partir de Deus, e sejam sinceros, se o homem que prega a palavra, ele mesmo não tem uma introdução na palavra, ele mesmo, como ele pode passar adiante a outros? E se Deus chama alguém, então ele pode estar certo que Deus, quem chamou, ele deixará pregar a sua palavra e nada além disso. Então, assim agradecemos simplesmente ao Senhor. Mas precisamos ler isso e ver o que o irmão Branham disse, em que contexto ele disse isto ou aquilo. Vamos resumir do que se trata nesse fim de semana. Nós reconhecemos que o tempo da graça está chegando ao fim. Ninguém sabe o dia e a hora. Isso Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já no começo ele colocou tempo e hora. Ninguém de vocês precisa saber, porque o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Mas no capítulo anterior, estado do arrebatamento, e os que estavam prontos entraram para as bodas. Não dia e hora, mas reconhecer o tempo de fato. O tempo é agora aqui, vós, povo meu, saí. E o que Deus disse em ligação com a arca do concerto, eu morarei no meio deles e serei o seu Deus, e eles devem ser o meu povo. Então, tomou morada em Jesus Cristo, nosso Senhor, que pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. E então, e na igreja, e isto é 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12, versículo 14, vós, povo meu, saí no meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. E mais algo, irmãos e irmãs, não podemos levar nada junto de que algum lugar foi ensinado. Também isto nós ressaltamos. A igreja do Deus vivo não é uma edificação de mentira, não é um prédio de mentira. A igreja do Deus vivo é a coluna e base da verdade e fundamento da verdade. E também isso eu mencionei, da luz e direito. Eu vi isso, eu olhei. E vocês podem ler até no Apocalipse. Isto, o que os judeus, ainda hoje, o que eles dizem com luz e direito, as 12 pedras, uma vez alguém me deu este presente, e eles tinham que carregar isso no peito, o que quer que fosse pregado, e através da luz, ela foi confirmado, o que brilhava. E vocês podem ir até Apocalipse 21. Então, e essas 12 pedras preciosas em ligação com o Novo Jerusalém são listadas. E primeiro está escrito, eu quero te mostrar a noiva do Cordeiro. Nós podemos ler, então, não somente pregação, porque queremos,
mas sim pregação, porque tem que ser. E por isso tudo que está sendo pregado agora tem que estar 100% de acordo com a palavra de Deus. Aqui, Apocalipse, no capítulo 19, nós temos aqui da noiva, Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E aqui, em Apocalipse 21, na última parte do versículo 9, Apocalipse 21, última parte do versículo 9, vem, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro, até o casamento a noiva, após o casamento a mulher. E então é dito tudo aqui, do alto muro, no versículo 12, dos 12 portões, daquilo que está escrito, os nomes das 12 tribos dos israelitas. E então, a partir do versículo 18, e as 12 pedras preciosas são listadas aqui. Eu só quero dizer o seguinte, irmãos e irmãs, da igreja noiva, só pertencerão que no Novo Jerusalém estarão. E no Novo Jerusalém, desde do Velho Testamento e do Novo Testamento estarão. São os eleitos que no seu tempo creram aquilo, o que Deus lhes disse. E tinham parte naquilo que Deus fez no seu tempo. Vocês pensam no céu, haverá ainda uma discussão, então as pessoas dariam suas opiniões, e nas bodas do Cordeiro, então haveria discussão. Não, somente o louvor ao nosso Deus sairá das nossas bocas e dos nossos corações. Também aqui sobre a terra, vamos falar isso em toda clareza. Sequer uma única discussão, tudo é claro, tudo é verdadeiro, e tudo é testemunhado na Bíblia. E agora uma palavra ainda a todos que tomaram sua decisão e estão com o pensamento de se deixar batizar. Também isso queremos falar claramente. Todos que pertencem à igreja em Paris deixam-se batizar em Paris. Todos que pertencem à igreja em Bruxelas deixam-se batizar em Bruxelas. Cada um pode se deixar batizar lá onde tem a sua casa espiritual. Nós batizamos aqui pessoas que talvez não têm conexão a uma igreja, não tem ainda um irmão servidor que Deus confirmou, e também nisso é simplesmente importante e necessário dizer, primeiro arrependimento e fé, e reconhecer que o único batismo bíblico é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, através da submersão única, para simbolizar que o homem que morreu com Cristo foi sepultado e então, para uma nova vida, foi elevado, então, saiu das águas. Mas isso tem que acontecer no interior, antes de acontecer exteriormente, através desse exemplo do batismo.
interiormente tem que acontecer primeiro. E para isso faz parte que abandonemos o largo caminho, entremos pela estreita porta, que vivenciemos o dia onde encontramos paz com Deus, onde, quando trouxemos nossas vidas ao Senhor e falamos: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença, eu sou um pecador, um homem pecador, tem misericórdia de mim, toma-me pela graça, aceita-me pela graça. Então nós gloriamos o poder do sangue, a redenção que pela graça nos foi dada. E seja ressaltado mais uma vez, o batismo trinitário não é bíblico, o ensinamento trinitário não é bíblico, a palavra trindade não está uma vez sequer na Bíblia, e o termo trindade ou Deus triuno não está uma vez sequer na Bíblia. Pessoas formularam Deus, e se eu puder falar isso aqui livre e abertamente, o ensinamento da Trindade está contra Deus e contra os judeus que creem somente no Deus único. Desde o princípio está assim. Eu poderia entrar na história da igreja que no ano de 321 foi proibido aos judeus o sábado, quando Constantino ele unificou o poder do império com o poder da igreja, primeiro contra os judeus, direcionado. Deus é um Deus único, assim diz a Santa Escritura, e se revelou a nós. Isso já ressaltamos. Há de fato nenhuma atuação na palavra de Deus na forma trinitária. Mas a forma trinitária é utilizado para todas as coisas possíveis e impossíveis. Vocês podem ler sobre isso. Até para entrar na maçonaria, em todos os lugares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem ler tudo isso. A Bíblia está aberta. Então está aí o compasso de um lado, então está o caixão, então o homem ele tem que tirar uma luva. Vocês podem ler sobre isso. Então vem a fórmula da Trindade, a forma trinitária. Após terem dado o seu juramento, irmão Branham diz que Satanás, sobre esta fórmula trinitária, ele tem todo o mundo religioso cristão nas suas garras e guiou-as ao engano. E por isso, irmãos e irmãs, a pregação da verdade, às vezes é bom se olhamos os livros de história, das histórias da igreja, para vermos como as coisas surgiram e como tomaram seu caminho. E agora, para trazer isso à finalização, Deus nos deu a graça. Todos nós compreendemos que os judeus foram cegados e somente a parte eleita alcançou, que Deus tirou o ramo natural, rompeu o ramo natural pela sua incredulidade. Oh, deixa-me dizer isso mais uma vez. A incredulidade é algo terrível. Através da incredulidade vem a desobediência, e através da incredulidade o ramo natural foi quebrado. O que Deus pode começar com incredulidade ou com desobediência, Ele não pode fazer nada com isso. Somente quem crê verá a glória de Deus. Deixe-nos de coração crermos, como a Escritura diz, todas as promessas, aceitá-las
e em grande expectativa caminharmos adiante. Eu pensei em alguns que não somente há 5 ou 10 anos foram adicionados, mas há 50, 40, 30 anos. E como já esperamos em todos esses anos que o Senhor traga a sua obra à finalização, e nesse meio tempo tantos passaram por difíceis provações, provações muito difíceis, e talvez veio a um ou outro o pensamento: tantos anos eu já atravessei, nós ouvimos a mensagem do tempo do fim, ouvimos das promessas, porque isso e aquilo tem que vir sobre nós, mas Deus não permite, a não ser que nos sirva para o bem, pois assim está escrito: aqueles que amam a Deus, tudo serve para o bem. E vamos tomar tudo de Deus e vamos falar isso em clareza. Deus jamais se atrasa. Nós cremos nas suas promessas. Ele enviou o seu profeta, ele confirmou o que ele prometeu, e nós carregamos essa mensagem e partimos o alimento espiritual, e assim a igreja é chamada para fora, preparada para o glorioso dia. E isso vocês devem tranquilamente na fé para sempre levar consigo. A finalização Deus fará conosco. A finalização Deus fará com cada um que crê agora, que recebe e aceita agora. Ele fará a finalização não no movimento carismático, não lá onde pessoas edificam seus próprios reinos, onde tem seus próprios programas. O Senhor, Ele finalizará a sua obra na igreja noiva. Chuvas primeiras e tardias cairão, a palavra será confirmada, tudo se tornará realidade, assim como foi prometido, assim acontecerá. E sobre a palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus, podemos dizer: nós teremos parte nisto. E nenhum único de nós será decepcionado que colocarmos nossa confiança no Senhor. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Vocês têm a fé que o Senhor, Ele finalizará a sua obra na sua igreja, e nós somos a sua igreja, e coluna e fundamento da verdade. Nenhuma mentira, nenhuma interpretação tem lugar. O original, a palavra original de nosso Deus é a luz diante dos nossos pés, e nós cremos de todo o coração. E Deus cuida de nós por causa da sua palavra. E também isto nós ressaltamos ontem. O sangue, ele fez a ligação para que Deus nos deu essa ligação. Graças seja ao Senhor pela redenção, pelo sangue. Graças seja ao Senhor por sua preciosa palavra revelada. Graças seja ao Senhor que podemos crer, como a Escritura diz, e tão certo quanto Deus em ti, em nós, começou a obra, e em todo mundo, tão certo quanto Ele finalizará a sua obra para o glorioso dia do seu retorno. Ele que finalizou a obra de criação e olhou e tudo estava bem. Ele finalizará a sua obra de redenção e tudo estará muito bem. Louvado e glorificado
seja o nosso Senhor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar-nos e já como repetidamente cantamos no coro, assim como sou, assim tem que ser. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, deixe-me primeiramente perguntar: quem crê de coração, como antigamente foi perguntado em Isaías 53, quem creu a nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado? Eu quero ouvir o vosso amém. Aleluia. Aleluia. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Quem crê, a esse será revelado o braço do Senhor. Quem crê, os mistérios são abertos, revelados. Tudo é um presente de Deus. Nada nós acrescentamos, podemos fazer para isso. Nós ouvimos a mensagem, nós cremos e a palavra recebemos revelada. Nosso Senhor é um Deus fiel e como lemos de Apocalipse 21, o Novo Jerusalém, a Nova Jerusalém, tem 12 pedras fundamentais, seja Velho ou Novo Testamento, a plena concordância que as 12 tribos lá, aqui o ensinamento dos 12 apóstolos, e permaneceram no ensinamento dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Também a palavra da carta de Pedro, nós queremos mover em nossos corações. O fim de todas as coisas está muito próximo. Por isso, estais sóbrios para oração e principalmente que o amor de Deus possa preencher os nossos corações, que tudo possa estar circulado de amor, e também que a pregação esteja envolta em amor. Deus está chamando, Ele chama a nós, e nós ouvimos esse chamado e seguimos. Nesse lugar, nós temos a tarefa de pregar a verdadeira palavra, a última mensagem, a carregar a todo mundo. E agora, juntos, nós oraremos que Deus, em todos os povos, línguas e nações, que Ele, toda mistura, todo engano, que Ele faça um fim a isso, para que Ele, o seu povo, o povo novo do pacto, que Ele traga a todas as palavras do pacto ao sangue do pacto, para que nós sejamos um coração e uma alma.
Vamos agora juntos orar por isso. Amado Senhor, eterno e fiel Deus, hoje nós pedimos pelo Teu povo, de todos os povos, línguas e nações. Nós pedimos por toda a Europa, nós pedimos por toda a Ásia, por toda a África, pelo continente norte-americano. Nós pedimos, ó Senhor, que do raiar do sol até o seu pôr, a noiva do Cordeiro, seja trazida de volta ao passo, para que toda interpretação, todo ensinamento, doutrina humana tenha um fim, e que todos sejam ensinados por Deus, respeitem a palavra, recebam na revelada e compreendam tudo corretamente. Grande Deus, juntos nós gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Deixe ambos cair ao mesmo tempo, as chuvas primeiras e as chuvas tardias, até que o pleno trigo esteja na haste revelada, que a igreja possa ser esse trigo maduro que Tu queres levar para a glória. Ó, louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso, o Teu santo nome. Tenha Tu o Teu caminho com o Teu povo e abençoe em toda a terra da riqueza da Tua graça. Em o santo nome de Jesus. Amém. Agora oraremos ainda por todos que se querem deixar batizar. Antes de fazermos isso, eu quero perguntar se as irmãs também ainda têm um hino cabível que possam cantar, onde nós podemos aprofundar o que o Senhor disse para nós. Então ouvir o cantar dos salmos. O cantar dos salmos fazia parte do louvor ao nosso Deus, e nós cantamos todos de coração juntos. Irmãos e irmãs, hoje eu quero também agradecer ao Senhor que vocês tomaram esses caminhos longos e vieram para ouvir a palavra do Senhor. Também isto eu já disse. Como as pessoas poderiam crer se as cadeiras estivessem vazias? Mas Deus chama. E a sua palavra é tão preciosa para nós, tornou tão preciosa para nós, que todos levamos todas as cargas, queremos estar juntos quando o Senhor falar conosco. Nós queremos ter parte nisto, o que Deus está fazendo atualmente. Deus abençoe a todos nós. Amém. Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt, wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich in weißem Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus
käme noch heut. Hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Amen. Amém. Amém. Vocês podem crer tudo isso, que Ele fará de fato isso. Em seus olhos já estamos aperfeiçoados, inacusáveis diante da sua santa face. Aqueles que Ele chamou, Ele também justificou, e aqueles que Ele justificou, a estes Ele deu também, Ele deu a glória celestial. Simplesmente maravilhoso. O que Deus faz é perfeito. Não olhem para vocês mesmos, não olhem para outros, não olhem para a circunstância, olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Ele fará tudo bem. Se temos irmãos aqui que querem se deixar batizar, então pedimos que venham agora para a frente. Quem quer se deixar batizar, venham por favor agora para a frente. Sim. Alguns aqui. E que língua estão aqui entre nós? Muito bem. Amém. Sim. Amém. Amém. Sim. Seja gratidão dada ao Senhor. Todos falam alemão? Todos, sim. Sim. Nós somos gratos. Nós somos de coração gratos. Que o Senhor vos chamou, que Ele vos agraciou, que vocês vieram a eles e receberam perdão, foram justificados pela fé. E Ele não se lembra mais dos pecados das transgressões. Lembre-se, sobre a arca do concerto está o sangue foi aspergido, para que tudo o que estava lá, tudo que nos condenava, o sangue reparou todo o dano. Creiam no perdão através do sangue do Cordeiro.
aceitem, recebam na fé. Deus o Senhor abençoe-vos, abençoe a todos que vieram para a frente. Hoje eu quero pedir que o irmão Yuri Kebernik, que ele venha para a frente. Irmão Yuri Kebernik, sim, nós somos gratos por todos os irmãos que pertenciam a outras igrejas, outras direções, encontraram graça diante de Deus. E vamos falar isso como é. Somente quem se pode humilhar diante de Deus, somente quem pode se humilhar diante de Deus. Quem pensa estar no direito, todos têm direito, enquanto até o Senhor os ter dominado. E então os colocar no direito divino. Nós todos viemos daqui e de lá, fomos tirados, chamados daqui e de lá, para servir a Deus o Senhor. Vocês todos consagraram suas vidas ao Senhor e fecham agora o pacto de uma boa consciência com Deus. Assim está escrito e assim será hoje. Deixa-nos orar juntamente. Grande Deus, eu estou dominado. A tua palavra também hoje cumpriu aquilo para o qual tu a enviaste. Ó Deus dos céus, coroe todos os batizantes com graça, com fé, com misericórdia. Guia-os. Nós os consagramos a ti, ó Deus, de coração. Nós te agradecemos que ainda é tempo da graça, que ainda tu ainda salvas, curas e perdoas. Ó Deus, que a tua bênção possa descansar sobre todos os batizantes, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Devemos permanecer em pé. Eu tenho 2 anúncios aqui. Um é, se Deus quiser, começa na quinta-feira uma das obras missionárias mais distantes, até Singapura, Filipinas, até o começo da Austrália, até a costa oriental da Austrália. E Deus possa dar graça para isso. Eu sempre disse a todos, com esse ano eu finalizarei com as viagens, mas todos dizem, vocês têm que caminhar adiante até que o Senhor venha. Então, se o Senhor vem para mim ou se vem para nós, todos, em todo caso, em janeiro de 81, eu vivenciei o arrebatamento, todos eram jovens, todos estavam vestidos de branco e juntos nós fomos levados para cima. Se eu ir antes, em todo caso, nós seremos levados juntamente para cima. Lembre-se de mim nessa viagem. Como foi dito, será uma das viagens mais distantes. Que o Senhor dê graça para isso. Então, um anúncio aqui, eu espero que se torne verdadeira. Nós todos, mais uma vez, ouvimos do irmão Peregrino, já ouvimos. E às vezes, eu falei com ele, e alguns meses, ele disse, irmão Frank, quando você vai me convidar? Quando você vai me convidar? Eu disse, o tempo certamente chegará. Então ele disse, eu também te convido. E agora na segunda-feira,
nós conversamos um com o outro e ele disse, ouça, irmão Frank, se Deus quiser, eu virei no primeiro fim de semana em outubro para estar com vocês nas reuniões. Deus dê essa graça. Deus, vocês sabem, talvez eu possa ainda reconsiderar isso aqui. O monte no qual a nuvem sobrenatural desceu era mais ou menos 60 quilômetros longe de Tucson. E o irmão Green, a nós, todo o grupo de pregadores, ele levou-nos para lá. Nós, eu também, vimos com os próprios olhos as pedras, sim, os pedaços de rocha que através do tremor de terra rolaram para baixo. Nós vimos na beira, no vale, nós vimos com os próprios olhos. E nesses 7 trovões que vieram no acompanhamento desse terremoto natural, porque isso aconteceu, o irmão Branham, repetidamente, mais de 50 vezes, ele falou dos 7 trovões. E eu sei, então, em que contexto, em que combinação, tudo isso foi ouvido. Eu digo isso mais uma vez, seja graça ao Senhor, que nós não somente relatamos, mas sim somos testemunhas, com olhos e ouvidos, nos tornamos daquilo que Deus faz em nossos dias, nosso tempo. E a palavra de ontem à noite, para mencionar isso, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim temos a palavra profética que colocamos à luz, candeeiro, e aquilo, e nós ligamos isso com aquilo que Deus fez no nosso tempo. Vamos ver se o irmão Green virá. Nós desejamos as boas-vindas a ele. Ele deve vivenciar conosco o que Deus faz nesse tempo. E nós, especialmente, nós ouvimos nossos irmãos da República do Congo e dos países vizinhos. Deus faz simplesmente grandes coisas, onde a sua palavra é crida, onde a sua palavra é aceita. E quando os irmãos falaram que acima de 8.000 já baixaram da internet as pregações, vamos agradecer também a Deus pela internet, vamos agradecer a Deus por todas as possibilidades técnicas que nós temos hoje para que a palavra possa alcançar os confins da terra. Este é o dia da salvação. Este é o dia da salvação que o Senhor fez. Aceitem isso na fé e levem todas saudações para a Finlândia, especialmente, e simplesmente de todos os lugares. Norte, sul, leste, oeste, para a Romênia, em todos os lugares. Levem simplesmente saudações. A bênção do Deus vivo descansem sobre todos nós. O irmão Schmidt ainda orará conosco, agradecerá conosco. Grande Deus, olhando para Ti, nós falamos obrigado de todo o coração por Deus, por as Tuas palavras não terem voltado vazias, mas sim cumpriram aquilo para o qual Tu as enviaste. A semente nobre que Tu semeaste, que deixaste semear, está brotando, Senhor. Nós te agradecemos que o testemunho daqueles que estão aqui diante da Tua face, eles testemunham que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E a palavra as tocou. Por favor, meu Deus, abençoa-os, acompanha-os em toda a sua vida e dá-lhes graça para que possa ser dado testemunho. Por favor, abençoe também todos que estão aqui
e que ouviram juntamente. Acompanha todos no caminho para casa, ó Senhor. Seja proteção e esteja com o nosso irmão também quando ele partir, porque Tu envias, Senhor. E a quem Tu envias, Tu acompanhas também, Senhor. E dá a Tua palavra. Nós te agradecemos por isso, em o Teu santo nome de Jesus. Amém. Aleluia, seja glorificado. E todo o povo diga amém.